Olá, senhoras e senhores, eu sou o professor Reginaldo Veras e a gente vai fazer aqui um batidão muito rápido, preparatório para o Enem. Você da juventude, venha fazer parte dessa nova história. E aí, meu amigo, assunto obrigatório no Enem tá aqui, ó. Nós vamos trabalhar o Estado Islâmico. Presta atenção então, galera. O Estado Islâmico, primeira coisa que a gente tem que saber é isso aqui, ó. A sigla em inglês. Sigla em inglês, ISIS. Islamic State of Iraq and Syria. Repitam, por favor, mas tem que ser com o meu inglês cearense. Islamic State of Iraq and Syria. Ou seja, Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O nome do grupo já nos traz várias informações e você tem que dominar isso na ponta do lápis. Então, meus amores, primeira coisa que nós temos que saber, ó, a origem. Onde que surgiu esse grupo de malucão? Onde que surgiu o Estado Islâmico? Presta atenção aqui, galera. Lá no Oriente Médio, você já sabe muito bem, predomina a religião muçulmana, que também recebe o nome de religião, o que, galera? Islâmica. Religião muçulmana ou islâmica. Bacana? A religião muçulmana ou islâmica tem subdivisões. E para a compreensão da nossa aula, você tem que entender isso aqui, ó. Lá, a maior parte dos muçulmanos é sunita e depois vem quem, galera? Os xiitas. Sunitas e xiitas. Presta atenção. Existem algumas diferenças entre eles, mas para a compreensão da nossa aula, que é o Estado Islâmico, você só precisa saber o seguinte: sunitas e xiitas se odeiam. E em alguns lugares, aquele ódio que acumula no coração para o resto da vida. Tá bacana? E aí, veja bem, toda nossa historinha aqui vai começar no Iraque. O Iraque lá no meio do Oriente Médio. Gente, durante mais de 3 décadas, quem governou o Iraque foi o superditador Saddam Hussein. Presta atenção, Saddam Hussein era sunita. Saddam Hussein era sunita. Mas, lá no Iraque, os sunitas são apenas 21% da população, beleza? E os xiitas são 63% da população. Não dá 100, é claro, o restante são os curdos, que apesar de serem muçulmanos, a gente prefere diferenciar pela questão da etnia. Agora presta atenção, o Saddam era um super ditador sunita, os sunitas são a minoria. Então eu vou fazer a pergunta para você. Você acha que os xiitas, maioria do país, gostavam de ser governados por um ditador sunita? Claro que não. Então, qual era o sonho dos xiitas? Derrubar o Saddam do poder e governar o país. E qual era o sonho do Saddam? Matar todos os xiitas do planeta. Então, estava lá a rivalidade. Pois bem, presta atenção aqui em mim. Por vários fatores que não compensa a gente comentar aqui, o Saddam Hussein se tornou um dos grandes inimigos dos Estados Unidos. Então os americanos tinham a ideia de derrubar o Saddam. Iraque, no meio do Oriente Médio, com saída para o Golfo Pérsico, com grande quantidade de petróleo. É claro, você sabe quais são os interesses por trás disso. Mas olha para mim. Após o 11 de setembro, os Estados Unidos partiram para cima. E em 2003, os Estados Unidos invadem o Iraque. Meus amores, cerca de 270 mil soldados americanos e de outros países aliados invadiram o Iraque com o objetivo de derrubar o Saddam e o subobjetivo de se apropriar dos recursos naturais com destaque para o petróleo. Tá claro isso? Não foi difícil. Os Estados Unidos rapidamente controlaram o Iraque. Primeiro porque o Iraque estava destruído, ele já vinha em guerra há muito tempo. A ONU confiscou as armas do Iraque antes da invasão. Os Estados Unidos tiveram a ajuda de outros países e, acima de tudo, os Estados Unidos foram ajudados pelos xiitas e pelos curdos. Tá claro isso? Então, gente, o Saddam foi capturado e morto. Agora presta atenção, presta atenção. As lideranças sunitas, elas foram presas, ou elas o que, galera? Fugiram. Fuga e prisão. Tá bacana? Fuga e prisão. Esses que fugiram, os líderes sunitas que fugiram, acabaram entrando em outra organização terrorista, a organização terrorista Al-Qaeda, tá lá. Então, os sunitas radicais que fugiram entraram na Al-Qaeda. E esses aqui que foram presos, eles cometeram um erro gravíssimo, colocaram dentro da mesma prisão lideranças políticas e lideranças religiosas radicais. E os dois se uniram junto com o
radicalismo, tá bacana? Os dois se uniram junto com o radicalismo. Pois bem, essa galera que estava na Al-Qaeda, lá criou uma célula, o Estado Islâmico, beleza? O Estado Islâmico era uma célula da Al-Qaeda. Mas, gente, o Estado Islâmico é muito radical. O que é ser muito radical? A Al-Qaeda, que é um dos troços mais radicais do planeta, considerou o Estado Islâmico mais radical ainda. E o que, ó? Expulsou o Estado Islâmico da organização terrorista. Olha aqui, cara, eu quero que você entenda. A Al-Qaeda é um dos troços mais radicais do planeta, mas considerou o Estado Islâmico tão radical que o expulsou do grupo terrorista. Como quem diz, caralho, bicho, você é radical demais, não dá pra viver com você desse jeito não. Tá entendendo? E aí, ó, essa galera que é expulsa da Al-Qaeda fortalece o grupo terrorista e se junta com essa galera aqui radical que estava saindo das prisões. Nasce ali o filho do monstro, o filho do radicalismo. Então, meus amores, presta atenção, com base nessa historinha aqui, nós já temos informações importantes. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, bonitinho, e você já consegue pegar os detalhes aqui, meus amores, da origem. Vamos lá, então. Origem, cadê o outro pincel? O pincel azul, achamos. Origem. O Estado Islâmico surgiu onde, galera? No Iraque. Isso é importante. Surgiu no Iraque. Você já sabe que é um grupo muçulmano, um grupo terrorista muçulmano, mas ele é um grupo muçulmano o quê, galera? Sunita. Isso é importantíssimo para nós. E você já sabe que esse grupo foi expulso da rede terrorista, o que, galera? Al-Qaeda. E por que eles foram expulsos? Porque a galera da Al-Qaeda considerou o Estado Islâmico radical demais. Beleza? Beleza, então vamos para o próximo tópico. O que esses caras querem? Qual é o objetivo máximo do grupo terrorista Estado Islâmico? Como eu disse para você, o nome já nos traz quase todas as informações. Islamic State of Iraq and Syria. Então, qual é o objetivo do grupo? Criar o quê, galera? Um Estado Islâmico. Criar um Estado. Estado no sentido de país. Criar um Estado o quê? Ó, que importante para você. Criar um Estado religioso. Professor, o que é um Estado religioso? É um Estado onde não há as leis civis, os códigos processuais, a Constituição. Só existem as leis e as regras religiosas. Quem manda na sua vida, quem cuida de você, quem decide o que é certo e o que é errado, quem vai fazer a gestão dos recursos do país e quem te julga são os religiosos. O que você acha disso? Você eu não sei, mas eu sei. Dá merda. Toda vez na história que política e religião se misturaram, deu merda. E tá aí a história. Mas pode piorar. Olha pra mim. Criar um Estado religioso, meus amores, olha aqui, ó. Baseado na Sharia. Baseado na Sharia. Diga aí, meu querido, o que é a Sharia? A Sharia? É. O que é a Sharia? Me explica pra nós aí, professor. Isso, então vamos lá. Ele não sabe, também você não. Então vamos lá. A Sharia, meus amores, é um conjunto de normas, regras e tradições, além de passagens do Alcorão, cuja interpretação dos radicais diz como as pessoas devem se comportar na sociedade de acordo com a religião. Resumindo, são regras de comportamento social de acordo com a religião. Tá claro isso? Então, para você entender com mais carinho, eu vou usar como exemplo mais simbólico a questão das mulheres, porque culturalmente é mais simbólico. Meninas, vocês que estão me assistindo, é a Sharia que diz que mulher não pode andar sozinha na rua. No mundo muçulmano, para os radicais, mulher não pode andar desacompanhada na rua. Por quê? Porque mulher é um bicho irracional e sozinha na rua ela se perde. Então tem que andar acompanhada de um homem, senão ela não tem dono, naquele conceito de que a mulher é um objeto. Meninas, é a Sharia que diz que mulher não pode estudar. Vocês devem lembrar da Malala Yousafzai, símbolo da educação mundial, menina que queria estudar e os radicais talibãs não queriam deixar. Lembra? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, para a Sharia, mulher não pode estudar. Por quê? Porque, segundo eles, mulher só tem 3 funções na sociedade. Quais são elas? Atender a necessidade sexual masculina reprodutiva da espécie e cuidar de casa. Ou seja, para fazer sexo, cuidar de menino e arrumar casa, não precisa de estudo. Vocês, mulheres, já nascem sabendo isso. É o que pensam os radicais. Meninas, é a Sharia que manda usar a burca, aquela vestimenta que cobre todo o corpo. Por quê? Porque na interpretação dos radicais,
O corpo feminino carrega todo o pecado terreno. Logo, se parte do corpo fica à mostra, vai tentar o homem, um ser puro e santo, a prática pecaminosa. Olha que loucura. Ou seja, meninas, é a Sharia que manda cortar o clitóris. Porque mulher não pode ter prazer no ato sexual, só os homens é que podem virar o zoinho. O que você acha disso? Eu pergunto pra vocês, então, meninas, vocês querem um Estado Islâmico baseado na Sharia instalado aqui no Brasil? Não, você já viu que esse negócio não é bom. Tá aí, ó. Então eles querem criar um Estado religioso baseado na Sharia, e expandir. Expandir por onde? Por todo o mundo. E expandir por todo o mundo. Como se fosse uma nova expansão do Império Árabe. O que você acha disso, galera? Isso é péssimo, tá entendendo? Tá, então, vamos evoluir. Você já sabe a origem, você já sabe o objetivo do grupo terrorista Estado Islâmico. E agora, meus amores, vamos lá. Aí, tá aí apagadinho, bonitinho. Olha lá. Vamos lá. O que você tem que saber? Caiu recentemente numa prova, ó. Só que era prova de concurso. É o típico de questão de vestibular. Marque a alternativa em que aparece a área de atuação principal do grupo terrorista Estado Islâmico. E qual era lá? O que você tem que responder? Área de atuação principal. Lembrem que eles querem expandir isso para o mundo inteiro, mas eles têm uma área de atuação principal. O nome do grupo já diz tudo. Estado Islâmico de onde? De onde? Do Iraque e da Síria. Pois pronto, tá aí, ó. Iraque e Síria. Grande parte desses dois países já está na mão do grupo terrorista, já é controlado pelo grupo. E quem é o líder? Um monte de malucão desse tem que ter um maluco maior que acaba aí levando a galera na conversa. Como é o nome do líder? Tá aqui, ó. Abu al-Baghdadi. Abu al-Baghdadi é o líder do grupo terrorista Estado Islâmico. Como esse A não é pronunciado, Abu Baghdadi. Se falarem Abu Baghdadi, também é aceito. Cada um traduz de um jeito. E aí, gente, esse tal de Abu Baghdadi, radicalíssimo, é que colocou em prática a principal característica do grupo terrorista, que é a sua forma de ação. Forma de ação. Como é que age o grupo terrorista Estado Islâmico? Ele ficou conhecido no mundo como? Através de quê, galera? Da sua extrema violência. Opa, deixa eu trocar aqui. Vamos lá, então. Extrema violência. O extremo da violência é o homicídio, mas o homicídio pode ser direto ou com requintes de crueldade. Extrema violência, ó, com o que, galera? Decapitação, com estupros, decapitação, estupros e o que, galera? E massacres coletivos. Mas não basta fazer no mundo de hoje. No mundo de hoje você tem que fazer e tem que o quê? Divulgar. E divulgação nas redes o que, galera? Sociais. Tá aí. Essa coisa aqui é que deu notoriedade ao grupo terrorista Estado Islâmico. Então preste atenção, galera, como é que funciona? Quando eles começaram a agir, principalmente na região centro-norte do Iraque, né, com aquele radicalismo adquirido dentro dos presídios, com aquele radicalismo adquirido dentro da rede terrorista Al-Qaeda, o grupo terrorista começa a controlar pequenas vilas. Eu invado uma vila, já chego traçalhando tudo que tem pela frente, mato mesmo quem não oferece resistência. Quem sobrou, os homens são pegos, amarrados com as mãos para trás, colocados de joelho na praça central da vila. E em seguida, todas as mulheres, mães, esposas e filhas são estupradas na frente dos homens. Porque não basta derrotar o inimigo, tem que o quê? Humilhar. Feita a sessão de estupro, os homens um a um são decapitados. Se for muita gente, ou abre uma vala gigantesca no chão e enterra a peãozada dentro, ou simplesmente joga gasolina em cima e toca fogo, ou simplesmente metralha. Terminada essa sessão de loucura, você faz o quê? Você obriga as mulheres que sobraram a fazer o juramento de fidelidade. Lembrando que tudo isso é filmado com câmeras modernas, igual essa que a gente está gravando, com cinegrafistas profissionais, como
como o Edevaldo, que está aqui gravando conosco. Inclusive, os cinegrafistas do Estado Islâmico são muito bem pagos. Por quê? Porque eles querem imagens cinematográficas para usar como elemento midiático. Tá bacana? Vocês estão vendo, vocês veem lá que não são vídeos quaisquer não. Então, feito toda essa loucura, a mulherada tem que fazer o juramento de fidelidade. De joelho, a mulher tem que dizer, a partir de hoje, eu sou muçulmano, sunita, que eles não aceitam o xiismo, eu tenho que ser muçulmano, sunita e seguidora de Abu Baghdad. E quem não fizer esse juramento de fidelidade, ó, é o que, galera? Eliminado. Você tá entendendo? E, Edevaldo, esses caras querem chegar aqui, Edevaldo, no Distrito Federal. Se esses caras chegarem aqui, eu, por exemplo, já tô com a resposta pronta, galera. E o cara pergunta, quem é você? Eu falo, professor Reginaldo Vera, ceilandense, cearense, muçulmano, sunita e seguidor de Abu Baghdad desde criancinha. Eu não posso morrer, tá entendendo? Eu já tô com a resposta pronta. E quem se recusa a falar, ó... Você tá entendendo, galera? E aí, eles filmam tudo aquilo cinematograficamente, espalham aquilo por meio das redes sociais, que espalha as coisas feito praga, de tal maneira que quando eles chegam à cidade vizinha para fazer a conquista, já não tem o quê? Resistência. Quem é o louco que vai querer oferecer resistência a uns camaradas desses? Então entenda que todos aqueles vídeos divulgados, toda aquela crueldade, é uma estratégia muito inteligente de guerra. Porque quando eu chegar na próxima cidade, quem são os primeiros a fugir? As forças policiais. Porque sabem que se forem capturados, serão torturados e executados. Então a população facilmente se rende a eles. E aí eles já conquistaram grandes áreas do Iraque e grandes áreas da Síria, só para a gente ter uma ideia. Tá bacana, galera? Então veja bem. Cadê? Vamos pro próximo tópico. Área de atuação, você já viu. E agora? A forma de ação. E cuidado, eles querem chegar ao mundo todo, portanto, eles querem chegar à sua cidade. Tá entendendo? Vamos lá. E agora, o que a gente tem que saber aqui, galera? Campanha. Qual é a campanha que o Estado Islâmico tem feito recentemente? Se eu quero expandir isso para o mundo inteiro, gente, eu tenho que conseguir novos fiéis. Eu tenho que conseguir novos adeptos. Campanha, ó, aliciamento. Aliciamento de quem? De jovens. O Estado Islâmico está fazendo uma campanha nas redes sociais, aliciamento de jovens. Jovens o quê? Islâmicos, principalmente no Oriente Médio e na Europa, e também jovens não islâmicos no mundo oriental e na América. Lembrando, esses jovens islâmicos, o Estado Islâmico gosta mesmo de pegar quem, galera? Os europeus, os jovens europeus. Tá bacana? Olha para mim, lá na Europa você tem milhões de muçulmanos, muitos desses já nascidos na Europa. Então é uma juventude de 20 a 35 anos, galera, nascido na Europa, mas excluído, marginalizado ao longo da história, pelo simples fato de serem muçulmanos. E entenda, desde 2008 a Europa está em crise econômica, logo com altos índices de desemprego. E quem é que fica mais desempregado? Aquele que é marginalizado e excluído. Então para entender o contexto. Você tem um monte de jovem europeu discriminado e excluído ao longo da história devido à sua característica cultural. Esses jovens estão sem perspectiva, morando nas periferias das cidades europeias. Aí vem o Estado Islâmico com um discurso forte e de alimentação de ódio e diz: jovens europeus, jovens muçulmanos europeus, vocês são discriminados e excluídos por essa sociedade ocidental e eles só te discriminam porque você é muçulmano, eles não respeitam a sua cultura. Logo, jovens, venham para o grupo terrorista Estado Islâmico. Aqui você vai ganhar um salário, aqui você vai ganhar formação física, psíquica e você vai ganhar formação militar. Aqui você vai ganhar uma arma e explosivos para botar para fora todo o ódio que você tem contra esses europeus que te discriminam. Venham para o Estado Islâmico. E o menino com aquele discurso fala: é isso mesmo, vamos pegar os filhos da puta desses ocidentais. Entenda então que o discurso, galera, é muito forte e não é difícil atrair jovens para a causa do terrorismo. Resultado, só o governo francês já anunciou oficialmente que cerca de 3 mil jovens franceses saíram franceses, nascidos na França, saíram da França, e foram para o Afeganistão, para o Iraque, para a Síria e para o Iêmen treinar em grupos terroristas, principalmente o Estado Islâmico, para depois voltar e cometer atentados. E entenda, eles voltam.
Eles são cidadãos europeus. Eles são cidadãos franceses e de outros países. E por mais que o serviço de inteligência fiscalize um a um, é impossível, o que, galera? Fiscalizar todos. Logo, a Europa, com destaque para a França, acaba ficando muito vulnerável a atentados terroristas dessa natureza. Você vê, e os caras, ó, até jovens de outra região. Vocês viram aí, ó, eu estou gravando essa aula, hoje é dia o quê? 16, é isso mesmo? 16 de setembro. A Polícia Federal, agora, uma hora atrás, né, antes do início dessa gravação, anunciou que o quê? Que daqueles 10 brasileiros que foram presos antes da Olimpíada, você lembra? 10 brasileiros foram presos antes da Olimpíada pela operação hashtag da Polícia Federal, supostamente envolvidos com o grupo Estado Islâmico. Os 10 foram presos. Hoje, a Polícia Federal apresentou a denúncia. Então são os primeiros brasileiros da história enquadrados na lei antiterrorismo. Ofereceu denúncia. Vamos ver agora o que a justiça vai dizer, se a peãozada tinha culpa ou não. E é uma galera que, ó, por meio das redes sociais, eles foram de forma autodidata pegando informações do Estado Islâmico e se transformando em terrorista. É uma nova modalidade, é terrorismo online, terrorismo EAD, educação à distância para o terrorismo, tá entendendo a parada? E aí, veja aqui, e eles o quê? Não conhecem os líderes do Estado Islâmico, presta muita atenção, eles não conhecem os líderes, não têm contato. Eles vão pegando informações dispersas e construindo essa história de ser terrorista e trocando informações. Esses são os que nós chamamos de lobos solitários. O cara vira terrorista por conta própria e acaba cometendo um atentado terrorista em nome do grupo Estado Islâmico. O Estado Islâmico nem sabe da existência do peão, mas ele faz em nome do Estado Islâmico. E depois de feito, claro que o Estado Islâmico diz o quê? Fui eu mesmo, esse aí é dos meus, o que aumenta a notoriedade. Esses lobos solitários são perigosíssimos. Por quê? Você não sabe de onde eles vêm. Você não sabe quem são eles. Talvez seja o seu amigo que está sentado do seu lado. Então, é difícil combater. Tá bacana? Vamos lá, galera, vamos lá. E aí, o Estado Islâmico, como o próprio nome já diz, de terrorismo, o objetivo é o quê, galera? É aterrorizar, é gerar insegurança. E aí, eles estão conseguindo, ó. Quais foram os principais, tá aqui, ó, principais atentados cometidos pelo grupo? Tem uma porrada, eu vou listar para você aqui só os principais. Vamos lá. O primeiro deles, atentado terrorista à região central de Paris. Você lembra? Na sexta-feira 13. Olha, ó, quem gosta de número, sexta-feira 13 de novembro de 2015. Aquele onde estava tendo o jogo França e Alemanha, e a galera tentou entrar onde? Para cometer o atentado? Dentro do estádio. Imagina, explodiu um homem-bomba dentro de um estádio lotado. Estádio, nos cafés parisienses, nas proximidades do estádio, e atacaram também uma boate, onde estava só rolando um show de rock and roll. Porra, eu até falei, se eu tivesse em Paris, Edvaldo, eu ia ser uma grande chance de ter sido vítima, porque os caras só atacaram o que eu gosto, ó, futebol, boteco. Café é nome de boteco lá em Paris, tá? Futebol, boteco e show de rock and roll. Porra, sacanagem, eu tava ferrado. Qual foi o resultado disso? Cerca de 130 mortos. E o mais importante, ó, deixou o mundo todo, mas principalmente o que, galera? A Europa em absoluta insegurança. E aí presta atenção, porque isso já caiu no Enem e já caiu em várias provas de vestibulares. Toda vez que tem um atentado terrorista em algum lugar, os caras perguntam assim, as consequências do atentado terrorista na região tal se circunscrevem, se limitam àquela região. O item está o que, galera? Errado. Toda vez que tem um atentado terrorista no mundo ocidental, principalmente, e que é amplamente divulgado pela mídia, gera uma sensação de insegurança em todas as partes do mundo. Até nós ficamos aqui numa situação de sensação de insegurança por causa do terrorismo em virtude da Olimpíada, mesmo nós não estando na rota do terror. Tá aí, atentado de Paris, chocou o mundo, mas não parou aí não. Qual foi o segundo? Que é uma consequência desse? Segundo grande atentado do Estado Islâmico, na cidade de Bruxelas, capital da Bélgica. Capital da Bélgica e capital da União Europeia, onde estão lá vários órgãos da União Europeia. Quando que foi isso? Já mais recente, aí, ó, para cair no Enem, ótimo.
março de 2016. Março de 2016. Você tem que fazer estrago, então vamos atacar onde tem gente. Atacaram no metrô e no aeroporto. Metrô e aeroporto. E qual foi o resultado? Dezenas de mortos. Eu vou botar dezenas porque eu não lembro mais o número exato aqui. Tá bacana? Dezenas de mortos lá. E aí, ao promover um atentado em Bruxelas, na capital da Bélgica, não deixa de ser um recado para toda a União Europeia. Fiquem de olho, vocês europeus, amiguinhos dos Estados Unidos. Nós vamos pegar vocês. Tá claro? E aí? Veja aqui. Vamos lá. Qual foi o terceiro? Logo depois desse, nós chegamos aqui, ó. Terceiro grande atentado em Orlando, nos Estados Unidos. Um maluco invadiu lá uma boate LGBT em nome do Estado Islâmico e metralhou a galera. 49 mortos. Esse aqui foi um típico atentado feito por um lobo solitário. Lembrar aqueles que acabam agindo por conta própria, sem que o Estado Islâmico saiba da existência dele. Tá lá. E mostrando o quê? Que o grupo terrorista está alcançando seus objetivos, que é conseguir adeptos em outras regiões do mundo por meio das redes sociais. Ó, peãozada preso no Brasil, ataque nos Estados Unidos e já ocorreram ataques em outras partes do mundo. E aí, meus queridos, mais recentemente, o último aí, ó, o último grande do Estado Islâmico, o ataque a Nice, na França. Você lembra? Isso aqui foi no mês de julho de 2016. A galera fazendo lá uma parada, uma espécie de 7 de setembro, em comemoração à queda da Bastilha. Você sabe que isso cai lá na sua prova de história. Um maluco pegou um caminhão, invadiu a área onde as pessoas estavam e saiu lá fazendo como se fosse uma espécie de boliche no meio da rua. E o resultado disso, você lembra? Mais ou menos o que, galera? 100 mortos, aumentando ainda mais a sensação de insegurança no território francês. E aí, leia meus lábios. A França é o país mais vulnerável ao terrorismo. Por quê? Na França moram milhões de muçulmanos. É o país europeu onde mais tem muçulmano. Tem várias mesquitas, fruto dessa grande quantidade de muçulmanos, fator número 2. Tem várias mesquitas lá na França, lideradas por clérigos, por religiosos radicais, que incentivam aqueles meninos a praticarem terrorismo. E não pode ser feito nada, porque isso é liberdade religiosa. E a França é o país de la liberté. Tá bacana? A França está na coalizão com os Estados Unidos, que está bombardeando regiões da Síria. Então o que é que os radicais interpretam? Se os franceses se acham no direito de bombardear nossos irmãos muçulmanos, nós temos o direito de nos vingar. Na França está a sede do jornal Charlie Hebdo, aquele que ficava fazendo charges, cartoons ofensivos ao profeta Maomé, e que foi alvo de um atentado terrorista em janeiro de 2015. Lembre-se que aquele de janeiro de 2015 não foi o Estado Islâmico, foi a rede terrorista Al-Qaeda. Então, por essa série de variáveis, a França, galera, é um país extremamente vulnerável ao terrorismo. E eu vou aqui não é profetizar a desgraça não, é concluir a obviedade. Logo, logo haverá novos atentados na França. É questão de tempo. Nós não sabemos o lugar e nem o dia, mas vai ter logo, logo novos atentados. Beleza? Esse é o grupo terrorista, o que, galera? Estado Islâmico. Fechou? Questão obrigatória na sua prova. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.